Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Conselho de Ética da Câmara do Rio aprova por unanimidade relatório que pede a cassação do mandato do vereador Dr. Jairinho. A audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática discute os aplicativos de transporte e a transformação digital da mobilidade urbana. E a celebração do Dia do Orgulho Gay. A cidade se vestiu com as cores do arco-íris e a Câmara do Rio promoveu debate para discutir políticas públicas para a população LGBTQI+. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da situação do vereador Dr. Jairinho no Parlamento Carioca. Nesta segunda-feira, o Conselho de Ética da Câmara do Rio aprovou por 7-0, isto é, por unanimidade, o relatório que pede a cassação do mandato de Jairinho. Agora, o caso vai ser definido em sessão aberta no plenário na próxima quarta-feira. A reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara aconteceu de maneira híbrida. 5 vereadores votaram presencialmente e outros 2 integrantes de maneira virtual. Por unanimidade, o Conselho de Ética aprovou o parecer do relator que pedia a cassação do mandato do vereador Dr. Jairinho. Esse conselho foi muito ético, muito imparcial. É um momento inédito na história dessa casa e a gente, com muita tranquilidade, total imparcialidade, a gente, por unanimidade, aprova o relatório final do vereador Luiz Ramos Filho. Em seu relatório, Ramos Filho mencionou o envolvimento do vereador no assassinato e tentativa de tráfico de influência e uso político em causa própria. O vereador gostaria de estar aqui nesse momento deliberando sobre esse fato, né? Mas o Conselho de Ética fez um trabalho respeitando todo o rito, dando direito à ampla defesa, né, do representado, e nós elaboramos um relatório orientador, embasado no inquérito policial, embasado nos depoimentos das testemunhas, na quebra de sigilo telefônico da senhora Monique Medeiros com a babá Tainá. A defesa apresentada por Dr. Jairinho alegou que o caso não transitou em julgado e que ainda não há condenação judicial definitiva. A defesa traz 3 argumentos, nós esquadrinhamos isso. Primeiro é dizendo que houve o cerceamento do seu direito. Isso é facilmente desmontável. Segundo, eles alegam também que não tem justa causa, meu Deus do céu, decoro parlamentar que está previsto na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e especificado, notadamente, no tráfico de influência, sobejamente provado no relatório, foi quebrado. E, por fim, ele diz que houve o desapreço à presunção da inocência. Ora, se não houvesse a presunção da inocência, a gente não faria um relatório tão cheio de provas e nem pediria a defesa para se manifestar. Essa decisão foi tomada com base em critérios técnicos e não apenas, como ele diz aí, e não foi por clamor de sociedade ou de imprensa. É óbvio que a imprensa tem o seu papel, cumpriu o seu papel em cobrir tudo isso e também em expor à sociedade tudo o que aconteceu. Mas, principalmente, é uma resposta ao pai dessa criança que tão precocemente foi retirado de sua família. Acho que hoje nós estamos dando uma resposta ao pai dessa criança, à sociedade como um todo, especialmente a esta casa também. Esta casa nunca viveu em nenhuma época nada semelhante. Na próxima quarta-feira, o plenário vota um projeto de decreto legislativo sobre a cassação de Jairinho. A sessão será aberta com direito à fala dos parlamentares e da defesa. A perda de mandato ocorrerá caso 2/3 dos 51 vereadores votem favoráveis à cassação. Se a Câmara, se tiver 34 votos,
ele perderá o seu mandato, mas gabinete, salário, tudo isso já foi retirado, já desde o início desse processo. Nós cumprimos fielmente todo o rito, fielmente. A gente falou muito sobre celeridade, mas dentro do rito, dentro da legalidade e com total imparcialidade. Parabéns ao nosso presidente Carlos Caiado, que também de uma forma tão célere colocou em pauta, tomou decisões importantes, como aquela de cortar imediatamente o salário do vereador Jairinho, extinguiu seu gabinete. Então, acho que hoje nós aqui damos uma resposta e fizemos nada mais do que a nossa obrigação. E além da decisão sobre a cassação do vereador Dr. Jairinho, a semana no Legislativo Carioca tem outras atividades importantes. Amanhã, às 10 da manhã, acontece uma audiência pública para discutir ações emergenciais para os trabalhadores do Carnaval. Será em ambiente virtual, com transmissão pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube. À 1 da tarde, os vereadores fazem uma reunião em ambiente híbrido com o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho, para debater o projeto de lei relacionado à reforma tributária encaminhada à Câmara pelo Executivo. E ainda nessa terça-feira, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Favelas promete um debate público para discutir o combate à Covid-19 nas favelas. Vai ser em ambiente virtual, com transmissão pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube. Já na quarta-feira, acontece uma audiência pública da Comissão Especial que discute políticas públicas para as cidades inteligentes com o tema Identificação Facial no Rio de Janeiro. Vai ser às 10 da manhã, em ambiente virtual, com transmissão pelo YouTube. Às 10h30, acontece em ambiente híbrido uma reunião conjunta das comissões de Finanças e Orçamento e de Assuntos Urbanos para discussão do projeto que cria a área de especial interesse ambiental dos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena e parte do Recreio dos Bandeirantes. E às 6h15 da noite, a comissão especial que analisa a conjuntura da população em situação de rua faz reunião em ambiente virtual para discutir a questão da vacinação contra a Covid-19. A inclusão da mobilidade urbana por aplicativos no Plano Diretor do Rio foi uma das questões analisadas em audiência pública realizada nesta segunda-feira na Câmara Municipal pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostram que apenas uma empresa de mobilidade conseguiu, em 2020, acrescentar mais de 1 bilhão à economia da cidade do Rio, com a geração de 21 mil postos de trabalho. Eliel veio pegar a bicicleta para passear, mas há 2 anos ela foi a saída para ganhar um dinheiro a mais. Comecei a usar, que eu trabalhei com entregas da Uber e da Rappi. Aí a minha única forma de locomoção era a bicicleta do Itaú, que para mim era a forma mais rápida de se locomover para poder realizar as entregas. Depois de anos trabalhando como publicitário, o Ubiratã viu no aplicativo de caronas uma oportunidade de complementar a renda. É difícil, mas é o que tem atualmente para a gente conseguir trazer o nosso pão de cada dia para casa. Então, é muito trabalhoso, eu pego hoje... Começo a trabalhar 3h30 da manhã, paro 4, 5 horas da tarde, a poder fazer uma média mensal para poder soldar as dívidas. Eliel e o Ubiratã fazem parte de um grupo que só cresce no Brasil. Segundo o levantamento do Instituto Locomotiva, com dados do IBGE, 1 em cada 5 trabalhadores depende de algum aplicativo para gerar renda. São mais de 32 milhões de pessoas. E para 16% desse total, ou seja, pouco mais de 5 milhões, essa é a única fonte de sustento. Se antes era necessário abrir uma loja física, comprar um carro ou ter muitos funcionários, agora é tudo na palma da mão. O uso do celular tem transformado as nossas vidas, mas muitas vezes essa transformação não vem acompanhada de ações do poder público. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara do Rio realizou uma audiência nesta segunda-feira para ouvir as demandas e os desafios do setor.
O encontro ocorreu de forma híbrida no Salão Nobre e reuniu representantes de empresas de tecnologia, trabalhadores e vereadores. Eles trocaram experiências sobre iniciativas em todo o país. O secretário de Planejamento de Santo André, no ABC Paulista, defendeu que as discussões sobre o futuro das cidades devem ser feitas do ponto de vista do cidadão. Pensar plano diretor para além do que foi pensado nos últimos 20 anos, como o plano das construtoras. Esse é o grande problema. Os planos diretores no Brasil, os planos que dirigem a cidade, foram mais pensados como planos feitos para construtoras e empreendedoras do que para a cidade. E quando você pensa num plano diretor para a cidade, você pensa em como ele se organiza a partir da circulação e da distribuição das potencialidades de edificação na cidade. Outra experiência bem-sucedida é o uso das bicicletas compartilhadas. Só o Rio de Janeiro tem mais de 1 milhão de usuários registrados. A gente bateu o recorde de números de viagens realizadas no Bike Rio de 35 mil viagens num único dia, uma quarta-feira. Então, por mais que a gente pense muito, né, é super legal andar de bicicleta ali na orla e tudo mais, mas quando a gente vê o padrão de uso também das bicicletas, a gente percebe que as bicicletas são usadas realmente para o transporte, para o trajeto, algumas pessoas para trabalhar com a bicicleta, outras para se deslocar até o trabalho, né, até os estudos com as bicicletas compartilhadas. Para o vereador Pedro Duarte, é dever do poder público criar meios para estimular o desenvolvimento dessas plataformas, definindo regras claras para o seu funcionamento. Hoje, dentro da reunião que nós falamos, é a Comissão de Ciência e Tecnologia compilar essas opiniões, reunir esses atores e influenciar diretamente na discussão do plano diretor. Então, o Executivo vai enviar a primeira minuta do plano diretor agora em julho ou início de agosto. A Casa, ao longo dos próximos 6 meses, vai se debruçar sobre o tema e nós queremos que, pela Comissão de Tecnologia, as contribuições sejam fortes e consolidadas nesse sentido. Fiscais da Secretaria de Ordem Pública interromperam uma festa realizada no Anil, em Jacarepaguá. O evento clandestino reunia cerca de 300 pessoas em um sítio localizado na Estrada do Sertão. Os agentes flagraram pessoas aglomeradas, a maioria sem o uso de máscaras de proteção facial. O estabelecimento foi multado e o responsável pelo sítio levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Entre a noite de sexta e a madrugada desta segunda, foram registradas 129 infrações sanitárias, muitas delas aplicadas a estabelecimentos que descumpriram as regras de combate à Covid-19 estabelecidas em decreto municipal. A Prefeitura do Rio anunciou que amanhã mais 20 unidades escolares do município retomam o ensino presencial. Segundo a Secretaria de Educação, com a nova etapa, mais de 98% das creches e escolas da rede municipal estarão funcionando com atividades presenciais. A carga horária diária também aumentou. As unidades de turno único, por exemplo, passaram de 3 para 6 horas por dia. E você vai ver no próximo bloco, celebração do Dia do Orgulho Gay é marcado no Legislativo Carioca com homenagens e debates sobre políticas públicas para a população LGBTQI+. 11 comissões da Câmara de Vereadores se reuniram nesta segunda-feira para dar parecer a 2 projetos encaminhados pela Prefeitura. Um deles está relacionado ao plano de regime fiscal, que deve ser votado ainda nesta semana. O primeiro projeto a ser discutido traça mudanças no uso de imóveis tombados e preservados em toda a cidade. De autoria da antiga gestão da Prefeitura, ele está em discussão desde 2019. A ideia é que ele possa ser votado em primeira agora, mas só em segunda, pois já tem uma audiência pública marcada, que ele se trata de assuntos urbanísticos. Dia 3 de agosto haverá uma audiência pública para que a gente possa complementar a votação no início do segundo semestre, tomara que ainda já em agosto. A vereadora Rosa Fernandes chamou a atenção para que o poder público dê apoio aos proprietários na manutenção dos imóveis tombados. Quando ele é tombado, ele fica muito mais caro. Essa conservação é cara, porque requer uma série de cumprimento de exigências e que muitas das vezes vão ficando de lado e não vai preservando e não vai conservando. E aí a gente tem um patrimônio tombado
totalmente degradado. O segundo projeto está relacionado ao pacote de ajuste fiscal da cidade. A reforma tributária prevê redução de incentivos fiscais para 25 setores da economia, como operadores de saúde e odontológicos. O projeto recebeu parecer conjunto das comissões da Casa. Foram 11 comissões presentes com seus respectivos membros. Nós já coletamos, então, esse parecer. E agora, a programação é que para o projeto, o 62, que é justamente a reforma tributária, que ele seja votado em primeira na terça-feira e, dando tudo certo, votar em segunda na quinta-feira, sendo que amanhã, terça-feira, também haverá uma reunião com o secretário para dirimir as últimas dúvidas com relação a esse projeto. Lembrando que ele já teve audiência pública, já teve outras reuniões com vereadores, mas amanhã complementamos justamente para que não haja nenhuma dúvida. E o Rio perdeu neste domingo um dos grandes nomes do jornalismo carioca e brasileiro. O escritor e jornalista Arthur Chechel morreu aos 69 anos, deixando órfão toda uma legião de leitores e admiradores. O enterro foi agora à tarde no cemitério São João Batista, em Botafogo. Arthur Chechel estava internado na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio. Há apenas 2 semanas ele foi diagnosticado com um câncer tipo linfoma e 2 dias antes de morrer, teve uma parada cardiorrespiratória. Carioca da gema, Chechel deixou a faculdade de engenharia de lado para estudar jornalismo na faixa. O primeiro estágio foi no Jornal do Brasil. Passou também pelas revistas Veja e Isto É. Foi diretor do segundo caderno do jornal o Globo, até se tornar colunista e comentarista da Globo News. O colunista era considerado um ícone do jornalismo cultural. Inquieto e inovador, fez um pouco de tudo. Escreveu livros como a biografia de Hebe da autora de novela Janete Claire. Muito ligado ao cinema, comentou a premiação do Oscar na TV Globo e, como dramaturgo, se especializou em musicais. Entre eles, Nós Sempre Teremos Paris. Nas redes sociais, muitas homenagens. O fluminense lamentou profundamente a perda do tricolor de coração. A jornalista Miriam Leitão disse que está em choque, que os dois trabalharam juntos desde os anos 80 e que o amigo era inteligente, culto e divertido. O prefeito Eduardo Paz desabafou. Que perda, não tá fácil não. O vereador Chico Alencar também se despediu. Lá se vai Arthur Chechel, sobrenome de passarinho e jeito leve de ser repórter. A gente fala agora sobre a celebração do Dia Internacional do Orgulho Gay. Um debate na Câmara do Rio discutiu a questão das políticas públicas para a população LGBTQI+. Pela cidade, a data também foi lembrada. O Rio se vestiu com as cores da bandeira LGBTQI+, para celebrar o Dia do Orgulho Gay nesta segunda-feira. Os Arcos da Lapa, a Cidade das Artes e postos de salvamento da Orla foram alguns dos pontos que mostraram o respeito do município à diversidade. O metrô pintou os degraus da Estação Central do Brasil com mensagens contra o preconceito. O Hotel Marriott, em Copacabana, iluminou a fachada com as cores do movimento. Os 4 grandes clubes do Rio também participam da luta contra a homofobia. Flamengo, Fluminense e Vasco lembraram o Dia do Orgulho nos uniformes neste domingo. O Botafogo mostrou seu apoio nas redes sociais. O artilheiro Cano carregou a bandeira do córner que tinha as cores do movimento LGBTQI+, na comemoração do gol contra o Brusque pela Série B em São Januário. A imagem rodou o mundo. A Câmara Municipal também estampou as cores do movimento com uma iluminação especial. No plenário, um debate discutiu as questões da diversidade e as políticas públicas para a comunidade LGBTQI+, na cidade. Na abertura, a vereadora Tainá de Paula, que convocou o debate, destacou a diversidade na Câmara. É um momento histórico nessa casa, uma casa que teve uma parlamentar LGBT executada em seu exercício há pouquíssimo tempo nessa cidade. Não é raro nós termos 2 mulheres jovens LGBTs eleitas, vivas, de origem popular ambas, fazendo política, construindo política para um setor social que há muito vem sofrendo
e sendo criminalizada, inclusive, por essa Casa de Leis. Isaac Porto, do Instituto Internacional Raça, Igualdade e Direitos Humanos, lembrou dos problemas enfrentados pela comunidade, como a dificuldade de acesso ao tratamento contra o HIV/AIDS. Que é necessário que a gente reivindique que o Estado encare com centralidade as pessoas LGBT e negras nesse país, num Brasil que é uma ferida aberta, num Brasil que vive até hoje um trauma colonial que nos confina, num Brasil que vive até hoje um trauma colonial que coloca, que retira das pessoas LGBTI+, a sua humanidade. Carlos Tufson, coordenador executivo de diversidade sexual da cidade do Rio, afirmou que leis são fundamentais contra o preconceito. Essa casa mesmo, vereadora, foi pioneira na Lei 2475, em 1996, quando a Comissão de Direitos Humanos desta casa trouxe uma lei que assegura o direito à manifestação de afeto e pune, no caso, os órgãos públicos não respeitando a nossa cidadania. O preconceito, ele, infelizmente, é um processo cultural que a gente tem notado que antigamente as pessoas tinham vergonha de ter preconceito e, de uma certa maneira, elas têm um certo orgulho agora. O que nós precisamos, o que o Estado precisa, o que o poder público precisa, é que essas pessoas realmente, de fato, sejam punidas na forma de lei. Beni Brioli, a primeira vereadora transexual a assumir um mandato na Câmara Municipal de Niterói, disse que o debate faz parte de um momento histórico. Estando aqui hoje é algo também que marca a história, como diz o Samba da Mangueira, a história que a história não conta. O vereador Átila Nunes disse que a homofobia toma proporções assustadoras no Rio e em todo o país. Não tem nada mais triste do que você ver pessoas sendo assassinadas, e literalmente assassinadas, por preconceito. Isso é algo assustador, é algo que, a mim, pessoalmente, apesar da gente ler de vez em quando, esse tipo de notícia, nada se compara quando você está à frente de uma pasta que tem essa política pública. A vereadora Mônica Benício pediu autorização para falar da Tribuna Marielle Franco. Ela colocou uma bandeira com o rosto da ex-vereadora assassinada em março de 2018. Para mim é uma honra estar na tribuna que leva o nome da minha esposa, Marielle Franco, e leio para vocês o que consta na placa. Não serei interrompida, não calarão a minha voz. E Tainá, Vossa Excelência está ocupando este lugar agora, deste debate público, é prova de que ela estava absolutamente correta quando disse que não seria interrompida. E teve também entrega de moções de reconhecimento e louvor durante o debate público na Câmara do Rio. A gente vai ao vivo até o Palácio Pedro Ernesto, onde está o repórter Renato Chapô. Boa noite, Chapô. Quem foi homenageado de hoje? Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Foram 8 pessoas da comunidade LGBTQI+, que receberam essas moções que foram homenageadas. A primeira delas, como a gente pode acompanhar aí nas imagens, foi a vereadora por Niterói, Beni Brioli, que tem 29 anos e foi a primeira, como nós dissemos na reportagem, a ocupar um cargo desse tipo na Câmara de Vereadores. Aí você vê o segundo homenageado, que é o Cláudio Nascimento. Ele é membro do Grupo Arco-Íris e superintendente de Direitos Individuais e Coletivos e Difusos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. A terceira foi a personalidade, foi a Andréa Brasil, que é mulher trans e ativista. Tivemos também a Fabi Alvim, ex-jogadora de vôlei, bicampeã olímpica em 2008 em Pequim e em 2012 em Londres. A gente acompanha aí a Josiane Marconi Oliveira, que é coordenadora da ONG Mães pela Diversidade. Tivemos também o Leonardo Peçanha, que fala nesse momento, que é um homem trans, professor de educação física, militante da causa LGBTQI+. Nesse momento, a Maria Eduarda Aguiar foi outra homenageada. Ela é advogada desde 2009 e foi a primeira pessoa LGBTQI+, a receber uma carteira com o nome social da Ordem dos Advogados do Brasil. E a última foi a Rafa Mão, que é artista plástica, grafiteira, ativista e defensora das causas do movimento LGBTQI+, no Rio de Janeiro. Ingrid. Obrigada, Chapô.
E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.